Então vamos lá, iniciando o vídeo, certo? Vamos a mais detalhes sobre o vídeo de hoje, que é a Trindade Santa. A Trindade Santa ela é composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, Espírito Santo, Jesus Cristo e também Deus, ok? Então esses três, né, que comportam, ou seja, eles compõem a Trindade Santa. Esses três seres, essas três pessoas, são as três pessoas ou os três espíritos mais poderosos de todos os mundos, tá? Seja o mundo espiritual, seja o mundo carnal, seja o mundo até mesmo, né, do maligno, seja qualquer segmento, esses três espíritos são os três espíritos mais poderosos de todos os mundos. Exato, Diego, mas três seres mais poderosos de todos os mundos? Exato, irmão. Se você ler a palavra, ler a Bíblia, você vai ver que existem muitos mundos. Muitos mundos. Existem anjos, querubins, demônios, existem espíritos, existe até mesmo espíritos humanos. Exatamente. E na Bíblia também fala sobre isso. E também existem espíritos malignos. Todos os meios, todos os mundos, todos esses segmentos, os mais poderosos são o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus, ok? Isso também é afirmado e comprovado no segmento de outras religiões. Exato. Por exemplo, se você for estudar o budismo, no budismo é ensinado por Buda, certo? Tem textos e livros que falam sobre a Trindade Santa, a qual ele afirma que sim, existe três seres que são super poderosos, que são os mais poderosos do mundo, de todos os mundos, e eles afirmam que é uma trindade, ou seja, são três elementos. Já já eu vou falar para você sobre 3 e 1. Exato. Porque a Bíblia afirma que a Trindade Santa, eles são três e ao mesmo tempo é um só. Como entender isso? Já já eu te explico. O budismo então afirma que existe a Trindade Santa. Também existem religiões asiáticas, assim como o budismo, outras religiões também. Por exemplo, aqui no Brasil é muito conhecida uma religião chamada Seishonoe. Acho que é esse o nome, né? Se eu não errei aí. Seishonoe, que eles também é um segmento parecido com o budismo, só que com algumas diferenças. Mas o que mais importa para nós neste vídeo é que eles também afirmam que existe sim a Trindade Santa. Você sabia que na Ásia existem religiões que é igual o espiritismo aqui no Brasil? Você já viu que existem, por exemplo, o segmento africano do espiritismo, certo? Lá na África existem religiões que eles incorporam espíritos, e também existem religiões da mesma forma que incorporam espíritos na Ásia. Exatamente. E na Ásia existem incorporações muito, segundo eles, muito poderosas, de pessoas que são literalmente transformadas em outros seres, até mesmo em outros animais, para você ter uma ideia. Na Ásia existe, por exemplo, uma entidade chamada Deus Macaco. Exato. Porque essa entidade, ela incorpora em pessoas e a pessoa fica no formato, né? O corpo reage como se estivesse imitando um macaco. Exatamente isso. Na Ásia existem religiões assim, como na Europa também existem religiões que incorporam espíritos lá, que também eles transformam, né, a pessoa, assim como existe no Brasil o segmento de Umbanda, Candomblé, Quimbanda e outros segmentos que também incorporam espíritos. Uns chamam de guias, outros chamam de orixás, outros chamam de espíritos, e cada segmento aí, cada braço do espiritismo dá um nome diferente para os seus guias, tá? Mas todas essas religiões, seja da Europa, seja da Ásia, seja da África, seja das Américas, seja qual seja o segmento, cristão ou não cristão, evangélico ou não, né, que acredita em Jesus ou não, todas essas religiões, todas, elas afirmam que a Trindade Santa existe. Também no satanismo e também
nas religiões, né, que, segundo eles adoram Lúcifer, né, que é as religiões luciferianas, elas também afirmam que existe a Trindade Santa. Eles afirmam que existe 3 seres que são os mais poderosos do mundo. Existem braços do espiritismo que falam também que existem outros espíritos poderosos, mas não tão poderosos quanto a Trindade Santa. Existem braços do espiritismo que ensinam sobre os babalorixás, se eu não me engano é esse o nome, tá? Se eu não estiver errado aí pelo nome, mas os babalorixás, que são o quê? São espíritos que são poderosos, mas eles são poderosos abaixo da Trindade Santa, ok? Mas acima de outros espíritos, ok? Então, os babalorixás, por exemplo, eles não incorporam em pessoas. Segundo alguns braços do espiritismo, não existe incorporação dos espíritos considerados babalorixás, que são o quê? Babalorixás são espíritos que são lideranças espirituais de determinadas religiões espíritas. Então, esses espíritos são encarregados de cuidar de determinadas religiões e por isso eles são tão poderosos que não podem incorporar em pessoas. Mas o que mais importa neste vídeo para nós é que todas, seja religião cristã ou não cristã, seja religião luciferiana ou não, seja religião que adore animais, por exemplo, na Índia, né, que existem religiões que que os animais são sagrados para eles. Mesmo assim, os animais sendo sagrados, todas essas religiões afirmam que existe sim a Trindade Santa. Agora vamos entrar para o final do vídeo já, que eu falei sobre 3 e 1. Exato. Ao mesmo tempo que Jesus, que Deus, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, Jesus e Deus, são 3 ao mesmo tempo, é um só. Exato. Tem muita gente que confunde isso, falando assim, não, se existe 3 e 1, ou seja, os 3 é um só, e um só é os 3, então Jesus é Deus. Ok? Segundo o livro de Paulo, né, os livros que Paulo escreveu, acho que era no livro de Atos, se eu não me engano, Paulo afirma que Jesus é Deus. E Paulo ainda diz assim, não, porque qualquer pessoa que dizer que Jesus não é Deus, este não é enviado de Deus. Exato. E Paulo afirma que se alguém falar que Jesus não é Deus, este não deve ser ouvido, não deve ser aceito no meio da igreja de Paulo, dos evangélicos e tal. Só que tem um problema, irmão. Jesus, nos evangelhos, ele fala que ele não é Deus. Exato. Ele fala que ele é um enviado por Deus. Exatamente. Quando Jesus é chamado de grande mestre, ele fala, não, grande mestre? Por que vocês estão me chamando de grande mestre? Grande mestre é só um e está nos céus. O grande mestre é só o Pai. Não. Eu não sou um grande mestre, eu sou um mestre. O grande mestre é Ele, é o Pai. Ou seja, você vai ver também quando Jesus é batizado nas águas. Lembra quando João Batista batiza Jesus nas águas? E ali então, quando Jesus é batizado, né, deita, volta, é batizado nas águas. Amém. O que acontece? A Bíblia diz que o Espírito Santo, em formato de pomba, vem até Jesus e pousa sobre o ombro de Jesus. Pousa sobre Jesus, né? Não, acho que não fala no ombro, né? É que tem Bíblia dos dias de hoje que fala que foi no ombro, tá? Mas as Bíblias originais falam que o Espírito Santo pousou sobre Jesus em formato de pomba. Ou seja, nós deduzimos que um pássaro, pomba, certo? Branca, veio até Jesus e pousou sobre ele. No ombro? Na cabeça? Não sabemos. Jesus, né, estendeu o braço e a pomba veio para o braço dele? Não sabemos. Sabemos que o Espírito Santo pousou sobre Jesus após o batismo nas águas, a qual João Batista batiza Jesus nas águas. Certo? E também neste mesmo momento, a Bíblia diz que o céu se abre e uma voz desce dos céus. E essa voz é a voz de Deus, falando que Jesus é o seu Filho amado e que as pessoas que estão ali têm que o quê? Ouvir Ele. Jesus
é o Filho de Deus e Deus, né, está aprovando, ou seja, enviando, autorizando que Jesus siga aqui na terra. Agora daí você fala assim, Diego, o que tem a ver o batismo de Jesus com a Trindade Santa? Vou te explicar agora. Se Jesus é Deus, então que teatro foi esse quando João Batista batiza Jesus? Que teatro foi esse? Não, Diego, Jesus é Deus. Sim, mas aí tem a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus e a presença de Deus na cena. Exatamente isso. Você vai ver quando Jesus vai para o Getsemane, que ele vai lá orar, que a Bíblia diz que aparece lá Moisés e Elias, certo? A Bíblia diz que Jesus estava lá, o rosto dele resplandece, ou seja, fica branco, igual essa lâmpada que está aqui na minha frente, ó, no meu óculos você consegue ver a lâmpada. Ó. Então tem uma lâmpada na minha frente branca aqui, e ela ilumina muito o meu rosto, ela é muito forte. A Bíblia diz que Jesus, ele ficou resplandecente, ou seja, ele acendeu o rosto dele, ok? E ali então aparece Moisés e aparece Elias. E além disso, Deus, né, novamente fala para Pedro, Tiago e João. Quando Pedro, Tiago e João aparecem na cena, Pedro, Tiago e João falam assim, olha, nós vamos construir 3 acampamentos para vocês aqui. No caso, para Jesus, para Moisés e para Elias. Só que Jesus, né, ali, quando Jesus está ali, Jesus fala, não, calma. E de repente a voz de Deus aparece e fala assim, este é meu filho amado, respeitai-o, cumprir, faça o que ele está dizendo. Ou seja, vamos lá. Se Jesus é Deus, então tudo o que Jesus fez foi um teatro? Se Jesus é Deus e o próprio Jesus falou que ele não era Deus, que ele era um enviado de Deus, se Jesus é Deus e Moisés não, né? O povo, né, chama Jesus de mestre, grande mestre, e Jesus fala, grande mestre, é só ele. Então vamos partir do raciocínio que Jesus, é o Cristo, Filho de Deus, ok? Deus é Deus, o grande, o maior de todos, o Criador de tudo, e o Espírito Santo é um auxiliar de Deus, ponto. Então Jesus, Espírito Santo e Deus são 3 e ao mesmo tempo é um só. Por quê? Eles são 3 ou um só pela questão da batalha, da luta, do segmento, da intenção. Qual é a intenção do Espírito Santo? É nos levar à vontade de Jesus, a conhecer Jesus, a ter intimidade com Jesus, a saber o segmento e todas as regras que Jesus deixou. O trabalho do Espírito Santo é nos levar até Cristo. Por quê? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Por isso o Espírito Santo nos leva até Jesus. Chegando em Jesus, você vai conhecer todas as regras que Jesus deixou aonde? Na Bíblia. Então você estudando a Bíblia, você lendo a Bíblia, os 4 evangelhos principalmente, você vai conhecer Jesus. Conhecendo Jesus, você vai chegar aonde? No Deus Pai, ou seja, Deus. Então, é por isso que eles são um só, ao mesmo tempo que são 3. Por quê? Eles lutam pelo mesmo objetivo. Eles têm o mesmo objetivo. O objetivo de Deus é ser adorado por todas as criaturas, mas principalmente pelos seres humanos. Então, nós, seres humanos, temos que conhecer o Espírito Santo, para que o Espírito Santo nos leve até Jesus e Jesus nos leve até Deus. Este é o objetivo. Por isso que a Trindade Santa, ao mesmo tempo que é um só, são 3. 3 e 1. Ou seja, os 3 lutam pela mesma causa, adorar ao Deus Pai, ok? Então, adorar ao Deus Pai. Por que, Diego, que é tão importante adorar o Deus Pai? Adorar o Deus Pai é importante pela questão, meu irmão, que quando você adora a Deus, o maior beneficiado, ou seja, quem tem maior benefício na história, não é Deus. Deus não precisa da sua adoração. Deus não depende da sua adoração. Mas sabe por que ele pede para você adorar a Ele? Porque o maior beneficiado é você. Quando você adora a Deus, quando o Espírito Santo
Você busca intimidade com o Espírito Santo. Você tendo intimidade, ele te leva até conhecer a Jesus. Jesus te leva até Deus. E quando você chega até Deus, quando você tem intimidade com Deus, você, meu irmão, é beneficiado. Quando você adora a Deus, quando você entrega a adoração a Deus, você é beneficiado. Você recebe um benefício por estar com Deus. Exatamente isso. Quando você adora a Deus, você é beneficiado. Você recebe um benefício por adorar a Deus. E qual é esse benefício, Diego? Simples. O benefício é a proteção de Deus. Exato. Qualquer espírito maligno pode vir contra a sua vida. Pessoas podem fazer obras contra a sua vida. Vamos lá. Existem pessoas na macumba, na umbanda, no candomblé, nas igrejas evangélicas e no catolicismo que são do mal. Pessoas que fazem coisas, trabalhos para prejudicar os outros. Existem todos os segmentos religiosos, ok? Pessoas do bem e pessoas do mal. Mesmo que essa pessoa do mal vai fazer o mal contra a sua vida, vai tentar te prejudicar, vai tentar falar mal de você, vai fazer trabalhos poderosos para te prejudicar. Se você tem Deus, nada vai te atingir. Se você adora a Deus, nada vai te atingir. Porque quem é o ser mais poderoso do mundo? O primeiro... Escreve aqui, ó, nos comentários, exato. Quem é a Trindade Santa? Quem é o primeiro ser mais poderoso do mundo? E o segundo? E o terceiro? Então pronto, irmão. Se você busca, adora a Deus, automaticamente você vai ter o Espírito Santo na sua vida, você vai ter Jesus na sua vida. Tendo isso, nenhum outro ser maligno pode te atingir. Ok? Então esta é a explicação sobre a Trindade Santa. Agora vamos, para encerrar o vídeo de hoje com a oração. Vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Soberano Deus eterno Pai, Senhor amado, neste momento, eu venho te pedir, Pai amado, o perdão de todos os meus pecados, pensamentos e obras. Tudo aquilo, Pai amado, que eu possa ter feito, que possa ter entristecido o Espírito Santo, venha estar me perdoando em nome de Jesus. Eu quero pedir ao Espírito Santo neste momento, meu amigo Espírito Santo, leve essa mensagem, leve essa semente, leve essa pregação, leve este áudio, leve este vídeo aos 4 cantos do planeta. Leve até as pessoas que precisam ouvir, que precisam entender, precisam aprender com o vídeo de hoje. Me ajude, Senhor amado, me ajude, Espírito Santo, a alcançar as pessoas. A minha parte é lançar as sementes e a parte sua, do Espírito Santo, do meu amigo Espírito Santo, é levar a semente aos corações que precisam ouvir e aprender sobre o Senhor Jesus, sobre o Senhor Pai e também sobre o Espírito Santo. Leve essa mensagem, leve esta pregação às pessoas e que essa semente venha criar a raiz e seja uma bênção na vida de cada um que receber. Eu peço ao Espírito Santo, eu tenho fé e coloco em prática que cada pessoa que for ouvir, elas podem ouvir os seus idiomas originais. Sim, ela pode falar o idioma lá da Ásia, lá da África, um dialeto que só eles conhecem lá, mas o Espírito Santo pode transformar a minha voz, que está em português, em qualquer dialeto ou em qualquer idioma do planeta Terra. Então leve essa mensagem, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém e amém, Senhor Jesus. E assim, meu querido, minha querida, que Deus te abençoe mais uma vez. Este vídeo, lembrando, ele é patrocinado pelo livro Intimidade com Deus. Este livro é de minha autoria. São 65 páginas a qual eu falo para você sobre a intimidade com Deus. 3 coisas que Jesus ensinou, 3 ingredientes,
3 caminhos, 3 maneiras que você tem de ter a intimidade com Deus. Você sabia que Jesus falou que quem não tiver intimidade com Deus não vai receber nenhuma das promessas que Jesus fez, inclusive a salvação. Exato. Se você não colocar 3 objetos, 3 ingredientes, 3 coisas que Jesus falou que todo cristão tem que fazer, se você não fizer, você não vai ser salvo e também não vai receber nenhuma das bênçãos a qual Jesus prometeu. Então eu convido você a ir agora. Se você está no YouTube, vai na descrição desse vídeo, tem um link lá do livro Intimidade com Deus. Diego, eu estou na plataforma de áudio. Maravilha. Anota o telefone que eu vou dar para você agora, ó. 11 94648 8893. 11 94648 8893. Este telefone é o WhatsApp, então chama nós lá no aplicativo do WhatsApp e nós vamos te falar, né? Nossa equipe vai te atender e vai te mostrar passo a passo como você pode adquirir o livro Intimidade com Deus. Ei, a intimidade com Deus vai mudar a sua vida, assim como tem transformado centenas e centenas de vidas no Brasil e fora do Brasil, já foram transformadas e abençoadas através da intimidade com Deus. Agora chegou a sua vez. Vem, a intimidade com Deus vai transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau e tchau.